Janela do Céu. Voltamos dos nossos comerciais, o programa Janela do Céu. Nós trazemos aqui com grande alegria a irmã Tayane, que veio trazer para nós o seu testemunho de vida. Desde muito nova ela já conheceu o Senhor, já foi oportunizada por Deus. E nós estamos aqui querendo saber dela como foi esse momento de buscar o Senhor, de desde pequena já estar sendo introduzida na palavra. Como foi esse momento então, Tayane? Tudo bem? Tudo bem. Pois, o Senhor já me trouxe para Ele, bem cedo, já desde os 4, 5 anos, que eu estou com o Senhor. Eu vim para o Senhor, através dos meus pais, Na época minha mãe tinha depressão e nós viemos, pelo um convite, de uma conhecida dos meus pais para a igreja. Quando nós viemos, eu me lembro assim de como quando eu era criança, Eu me lembro da obra que o Senhor foi fazendo aos poucos, na coração da minha mãe, porque ela foi liberta da depressão. Eu me lembro também que o Senhor aos poucos, eu fui, cada vez mais gostando, da igreja. Eu fui me apaixonando pelo Senhor aos poucos, mas com aquela coisa de criança sempre, O Senhor já me dava, eu recebia versículo, eu já participava, sempre junto com os meus pais, eles sempre levaram eu junto, na igreja. Nunca te deixaram em casa, Sim, quando tinha oração, quando tinha ministração especial, quando tinha culto, quando tinha vigília, eu sempre estava junto, quando tinha estudo bíblico, quando meus pais iam, eles sempre me levavam. Então eu sempre cresci, ouvindo a palavra. E eu me lembro também que logo que eu vim para a igreja eu tinha pesadelos, E ainda há um tempo, enquanto eu estive na igreja, eu tinha pesadelos com as pessoas morrendo, pessoa morrendo afogada, meus familiares, assim, coisas ruins, que aconteciam, que eu acordava bem nervosa, já ouvi vezes que eu acordava gritando, e que aos poucos, o Senhor tirou isso, e com o tempo eu fui ter sonhos, pro Senhor, sonhos daquilo que o Senhor queria, e não mais esses sonhos, que me perturbavam, que me entristeciam. Amém. E como foi essa continuidade no Senhor, aquele processo de não mais ser levado, pelos pais, mas escolher ficar no Senhor e ter uma vida com Deus, depois de já ter sentido Deus fazendo essas curas, tirando toda a perturbação, tirando o medo, Como foi esse momento depois? Então, desde então eu fui crescendo, com o Senhor, eu sempre participava também da escolinha, eu tinha já meus amigos que também eram da igreja, Nisso, aos poucos, eu fui cada vez mais gostando, das coisas do Senhor, e chegou, já uma idade que eu não me imaginava mais, longe do Senhor, eu não me imaginava mais longe da palavra como um todo, Com o tempo, o Senhor chamou, meus pais para fazer missão em outra cidade, e eu fui junto com eles. E lá o Senhor também trabalhou ainda mais no meu coração, Ele me mostrou muitas coisas, que haviam em mim de ira, de egoísmo, Eu me lembro que tinha uma época que eu tinha dores, assim, na barriga de ira, Era raiva, assim, eu chorava e sentia dor de ira, E ao invés de eu orar para o Senhor, pedir para o Senhor tirar aquilo ali, eu ficava, sufocando aquele sentimento para não botar para fora, É uma forma religiosa de lidar com a circunstância ao invés de me voltar para Cristo, Mas aos poucos o Senhor ele foi me libertando desses sentimentos, Não que hoje eu não tenha mais ira, mas não é mais aquele ataque, Aquela coisa violenta, que nem era, com aquela idade, quando eu tinha uns 12, 13, 14 anos, isso. E aos poucos o Senhor foi tratando, assim, pra mim também, o melancólico ele é muito fechado nele mesmo, Eu sempre tive esse lado, assim, muito fechado, muito antissocial. Aos poucos o Senhor, assim, foi mexendo, assim, pra mim ter mais comunhão com os outros, E essa é uma área que o Senhor trabalha em mim até hoje, Que o Senhor ele continua trabalhando. Mas muita coisa, assim, o Senhor já fez, Ele já mexeu, assim, de eu conseguir já olhar, as coisas como um corpo, como a comunhão, Nesse tempo também, eu tive
todo o período, né, da adolescência, né, que eu conhecia já o Senhor, que eu tive meus amigos na escola, que sempre houve, né, sempre há uma diferença, nunca é igual, né, tu sempre sente que não é a mesma coisa, né, os assuntos, muita coisa assim tu sente já que é diferente, coisas que a pessoa fala, né, que faz, que assiste, tu não faz, tu não assiste, né, então tu fica praticamente quieto, né. E eu me lembro assim que houve uma época que eu ficava bastante sozinha, que eu lia muito só, eu me fechei, né, vamos dizer assim, porque eu me sentia assim muito fora, né, daquilo ali. Daí a forma que eu encontrei de me distrair, de passar o tempo era ler, né, eu lia muito naquela época. Depois, pouco tempo depois, que eu já tive assim pessoas que eram mais, né, meus amigos, aí eu me lembro que meio que a gente tinha um contrato silencioso, assim, né, eles não exigiam, tipo assim, que eu acompanhasse, né, eles, né, em festa, em boate, que eu bebesse, né, quando a gente ia para uma pizzaria, por exemplo, eles sabiam que eu não bebia, né, tinha sempre aquela circunstância assim que eu sempre era diferente, e eles não exigiam, não, de nenhuma forma assim que houvesse aquela mudança, não tinha aquela insistência chata, né, mas também, eu também tomei a posição assim de não insistir para que eles viessem para Cristo, né, eu até falava, mas falava por cima, eu nunca cheguei realmente a ministrar, né, para eles. E eu sei que em parte isso é uma coisa que foi uma falha minha, né? Porque eu achava que por eles me conhecerem, eles saberem, né, as minhas falhas, né, eu não podia ministrar Cristo para eles, eu não podia, né, falar de Cristo para eles. Eu achava que aquilo ali que não tinha como, né? Mas o Senhor, né, ele permitiu, né, todas essas coisas, ele me guardou também nessa época, porque a gente sabe que essa é uma época difícil, né, que o Senhor, ele nos prova, né? Ele vê se a gente realmente vai permanecer fiel a Ele, né? Ele vê se nosso coração realmente vai escolher por Ele, né? E o Senhor, ele me livrou, né, de muitas coisas. Ele me livrou, né, de me contaminar, né, com essas coisas. Amém. Realmente o Senhor, ele conquista, né? Aos poucos ele vai nos conquistando, e isso tudo é por amor, né? Não é por imposição, não é por forçar, mas Deus vai se apresentando, se mostrando e capturando a nossa atenção, né, capturando o nosso coração. Eu gostaria também que você falasse um pouco sobre como foi o momento assim que você se despertou para se consagrar mais ao Senhor, para tomar, né, uma decisão de estar trabalhando para Deus. Então, né, os meus planos, né, não eram os planos do Senhor, né. Como eu costumo dizer, o Senhor, ele derrubou Saulo do cavalo, né, porque a obra fluísse. Quando eu estava já no final, né, quando eu estava no final do segundo ano, eu coloquei na cabeça que eu queria fazer faculdade federal, né, em Santa Maria, e que eu não queria, né, estudar nas faculdades ali de perto, que eram particular, que eu queria fazer faculdade federal, e queria fazer faculdade de Direito. Né, eu lembro que de início meu pai não gostou da ideia, ele detestou, né, porque daí eu ia ter que sair de casa, né, para estudar em Santa Maria. E ficou, né, um bom tempo naquilo, né, eu queria, ele dizia que não, eu queria, ele dizia que não. E uma coisa que, né, eu sempre tive, assim, temor do Senhor foi no sentido de, antes de fazer alguma coisa, eu orar, né. Eu pedi para o Senhor mostrar o que Ele quer que eu faça, né. Até o Senhor me deu uma palavra que eu vou ler com os irmãos, que é Salmos 32:8, que fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então, né, sempre que desde pequena, quando eu ia mudar de escola, né, meus pais oravam para me mudar de escola, né. Quando eu ia fazer alguma coisa assim que implicava uma decisão, né, a gente orava e pedia para o Senhor, né, que Ele nos dirigisse. Sempre buscava orientação na palavra, buscar a orientação do Senhor. Sim, que Ele testificasse aquilo ali, né, pelo Espírito, e que nos mostrasse, né, a direção do que Ele queria, se aquilo realmente era dele ou será algo nosso, né, algo de homens. Então, quando a gente foi, né, orar, né, eu fui orar junto com os meus pais, né, sobre isso, veio, né, palavras mostrando que não era vontade do Senhor que eu ficasse, né, em Candelária, que é a cidade onde meus pais moram, que Ele queria que eu fosse para Santa Maria, né. E lá eu fiz o pré-vestibular por 1 ano. Na verdade, era para ser 1 ano, mas foi só 6 meses, né. Lá o Senhor, né, me mostrou já outras coisas que havia no meu coração, né. Ele me mostrou que eu não era submissa, né, que eu não tinha
eu não tinha ainda aquela disciplina de cumprir horários, né, que eu tinha muita manipulação dentro de mim, né, que muitas coisas que meus pais falavam eu não me submetia, né. E lá o Senhor ele usou, né, tanto as circunstâncias do próprio curso, né, que eu estava fazendo pré-vestibular, quanto na obra em si, para me mostrar tudo isso, né, como eu tinha coisas em mim que eu não conhecia, né, mas que estavam ali, que desagradavam o Senhor, né. E lá aos poucos o Senhor ele fez eu amar, né, a obra. Né, eu me lembro que tinha os grupos no interior, né, tinha os estudos bíblicos, e aos poucos eu fui gostando realmente de tudo aquilo ali, né, eu gostava de fazer aquilo ali, eu gostava, né, de ir, mesmo naqueles lugares que eram mais longe, né, que é mais cansativo, aos poucos o Senhor fez, né, no meu coração que eu gostava de ir naqueles lugares, que eu gostava, né, de ouvir a palavra. E já com 6 meses, né, de pré-vestibular, eu já não queria mais, né, fazer a faculdade, porque todo aquele ambiente, né, eu que já tinha, né, mais ou menos crescido com o Senhor, né, para se dizer, aquele ambiente eu queria fazer faculdade porque eu gostava do conteúdo, da matéria. E quando eu fui conhecer, né, como é que era aquele ambiente, como é que eram aquelas pessoas que iam me cercar, né, que eu não gostei daquilo ali, né, era tudo muita festa, né. Tu te frustrou com o ambiente? Sim, muita festa, muita piada, muita aquela coisa assim. E aquilo ali tudo pra mim, eu não gostava daquilo ali. Eu achava tudo muito pesado, aquilo me entristecia, né, me oprimia. Sem falar que aquilo ali cobrava muito meu tempo, né. E eu não conseguia, né, fazer tudo o que eu queria fazer pro Senhor, né, da forma como devia ser feita, dando o meu melhor. Porque aquilo ali, né, tomava muito do meu tempo, né. Eu tinha aula de segunda a sábado de manhã, né, e 1 ou 2 vezes por semana de tarde. E tava sempre correndo, né, pra estudar em casa, né. Então, aos poucos, o Senhor me mostrou que não era aquilo ali que eu queria para mim, né? Que o que eu queria era ter uma vida mais junto com Cristo mesmo. Porque aquilo ali estava me entristecendo, estava me oprimindo, estava me afastando do Senhor. E eu lembro daí que eu fui falar com os meus pais, né? Com 6 meses, que eu queria largar, que eu não queria mais aquilo. E a gente foi orar novamente, né? A gente foi pedir pro Senhor. E o Senhor, né, realmente deu palavras que se eu permanecesse naquilo ali, né, eu ia me afastar do propósito de Deus. Eu ia perder aquilo que Ele tinha para minha vida, né. A gente sabe que o que o Senhor tem para nós é o melhor que pode haver para nós. E daí, com 6 meses de pré-vestibular, eu larguei, né, aquilo ali. E aí eu fiquei só por obra, só com o Senhor, né. E aquilo ali foi uma alegria para mim, né, porque naquele momento, assim, foi um alívio muito grande, porque ele estava me oprimindo, estava me entristecendo, né? E eu senti que o Senhor estava honrando aquela minha escolha. Foi um momento, assim, muito feliz, assim, aquele momento daquela decisão. E daí o Senhor me chamou para trabalhar para Ele, né? Para mim ficar exclusivamente para Ele. E hoje, assim, ele continua, né, operando, ele continua trabalhando, né? Eu não resisti muito nem a testemunhar, porque eu digo, né, como é que eu vou testemunhar? Não estou pronta ainda, né? Tem tanta coisa para o Senhor mudar em mim ainda, né? Mas aquilo que o Senhor já fez, né, as experiências que o Senhor já nos dá, elas nos dão muita alegria, né? A gente sente que é realmente o Senhor que faz todas as coisas, né? Que se a gente obedece, se a gente segue, né, os conselhos dele, ele nos auxilia, ele nos guia, né? Ele nos capacita a fazermos a vontade dele. E realmente, assim, o Senhor, ele colocou, né, no meu coração esse discernimento que aquilo que ele tem, né, é o melhor que pode haver, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, assim, os momentos mais atribulados, né, o que me sustenta realmente, né, é que eu sei que essa é a vontade do Senhor. Não existe nenhum motivo natural, né, que ainda consiga, né, me prender, né, vamos dizer assim, né, nas coisas, nas situações que eu estou. Mas o que eu sinto é que o Senhor me sustenta no lugar onde eu estou, né. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque o Senhor quer. Né, e se o Senhor quer fazer algo, eu tenho que só me sujeitar, porque Ele é perfeito em todos os caminhos dele, né, Ele é o nosso Senhor. Nós temos que hoje buscar, né, cada vez mais para servir Ele de acordo com o que Ele merece, né? Porque a gente ainda é muito falho com o Senhor. Mas Ele está produzindo em nós, né, os servos fiéis que Ele quer, né? Em nome de Jesus. Amém. Com certeza, quando nossos planos, né, pessoais, nossos sonhos, eles concorrem, né, com a vontade do Senhor, e que Deus naquele momento descortina, né, qual é a vontade dele para nós, com o temor do Senhor, né, nossa escolha sempre deve ser
fazer a vontade de Deus, porque, como diz no versículo, né, de Romanos 12:2, que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E com certeza, né, que Deus possa estar abençoando cada vez mais os teus caminhos, possa estar trazendo, né, mais novidades, mais coisas, porque Ele tem um propósito na vida de todos nós. Então nós estamos nos despedindo em mais esse programa, que Deus possa estar abençoando a sua vida e até a próxima. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.